Fala galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando esta quinta-feira e muitas notícias, claro. Já peço desculpas, por estar entrando hoje um pouquinho mais tarde do que o habitual, mas enfim, vamos que vamos, galera. Vamos lá, antes da gente entrar no assunto principal aí de ontem, tivemos a apresentação dos jogadores, Vitinho e Adrielson, tivemos John Textor na coletiva de imprensa, na apresentação e, claro, falando do assunto do dia, o fair play financeiro. Então, já estarei abordando, comentando, até porque é um termo que pouco se falava no Brasil, era um termo que a gente ouvia falar mais na Europa, em alguns esportes norte-americanos, mas aqui no Brasil é uma novidade, então é normal que muita gente, inclusive inundaram o meu direct, inundaram as mensagens perguntando mais sobre o FPF, que não é Federação Paulista de Futebol, mas é Fair Play Financeiro. Antes da gente falar disso, vamos falar do Sub-20 do Botafogo. Se vocês acham que só o profissional que contratou jogadores nessa janela, Sub-20 do Fogão contratou um total de 13 atletas, e isso faz parte do plano do Botafogo, claro, de se reinventar na base. Falei disso aqui rapidamente ontem, não é só uma questão do Botafogo, até o Botafogo ter um CT e possa, de fato, produzir uma garotada, gerações de talentos alvinegros. O Botafogo, claro, quer já ter resultados, tanto em campeonatos da base, como também revelando jogadores, para o profissional, no caso, Então, são 13 reforços. O Botafogo planeja aí a disputa de 3 torneios imediatamente: o estadual, o torneio OPG, a Taça Otávio Pinto Guimarães, e também, obviamente, a Taça São Paulo de Futebol Júnior, torneio esse que o Botafogo nunca conquistou, a gente sabe que começa ali no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, enfim, ali no comecinho do ano, e então o Botafogo trouxe esses 13 reforços. Como eu já falei aqui no canal, os destaques são o Lucas Camilo, que veio do Grêmio, meio campista, e também o jogador Wellington, que veio do Flamengo. O Wellington, ele é gaúcho, da cidade de Soledade, e tem 1,87 m, uma ótima altura para um centroavante. Chama atenção também a estatura aí do Lucas Camilo, que é um volante, e tem 1,84 m, o Lucas Camilo, que é natural do Rio Grande do Norte, geração 2006. Então é isso, galera, assim, o Botafogo realmente, a SAF Botafogo fazendo um trabalho fantástico de reconstrução, A gente sabe o quanto que a base do Botafogo ainda é carente de fato revelar jogadores. Então essas contratações estão acontecendo para que, quem sabe, esses jogadores que eu acabei de citar, até outros que estão aí entre esses 13 jogadores, cheguem ao profissional, coisa que a gente ainda não tem nesse momento, É muito raro a gente ver algum jogador vindo da base do Botafogo e brilhando na equipe profissional. Boa sorte, então, para a garotada alvinegra. Falando em garotada, mas não tão garotada assim, vamos falar um pouco do Sub-23. Vocês lembram que logo que a SAF surgiu no Botafogo, existia o Botafogo B, que acabou sendo extinto. Parece que agora ele vai ser revitalizado, Botafogo B Sub-23, porque vai ter o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A CBF definiu isso ontem, inclusive já tem uma tabela, O Botafogo deve estrear ou no dia 25 ou no dia 26 desse mês contra o Vasco, E o sistema é o seguinte: são 2 grupos com 8 equipes cada. O Botafogo está no grupo A, junto com o Vasco e outros times, E aí os 4 primeiros de cada grupo se classificam. E aí faz aquele tradicional confronto, Primeiro do A contra o quarto do B, segundo do A contra o terceiro do B, enfim, campeonato de aspirantes. Eu lembro, de escutar, meu pai sempre falou, do torneio de aspirantes. Isso aí é uma nomenclatura bem antiga, acho que aí remete década de 60, 70, e depois esse nome até caiu em desuso, mas teremos aí essa competição, beleza? Pessoal, Libertadores da América, inclusive agora, 10 da manhã, acabou de liberar para o plano preto, Já tinha liberado para o Glorioso e para o Alvinegro, e a parcial de ontem eram 15 mil ingressos
já garantidos para Botafogo e São Paulo pelas quartas de final da Libertadores, jogo do Newton Santos agora dia 18, né? E há uma expectativa, inclusive, que o Tairo Arruda falou ontem, né? No seu, agora não é mais Twitter, né? Acabou o Twitter. Agora no Threads, o Tairo Arruda disse que há uma expectativa que talvez pela primeira vez seja um jogo, um marco, né? Esse jogo, pela primeira vez, o estádio todo esteja lotado apenas com sócios camisa 7, ou seja, nem chegue a ser vendido para o público geral, né? A gente sabe que ali o setor sul, obviamente, será da torcida do São Paulo, né? Setor visitante. O setor norte são os ingressos mais em conta. Hoje, por exemplo, para quem é plano preto e quiser adquirir o setor norte, R$40. Depois tem R$60 a leste superior, 80 a oeste superior e assim por diante. Então, a torcida do Botafogo realmente abraçando aí o time, não poderia ser diferente nesse início de confronto, um primeiro jogo fundamental que o Botafogo faça o resultado para ir um pouquinho mais tranquilo lá para o Morumbis, beleza? Galera, antes de eu entrar no assunto do Fair Play, foi publicado um estudo francês, tá? Apontando os clubes que mais gastaram dinheiro montando os seus elencos, tá? No mundo todo, tá? Então, a gente sabe aí que os clubes ingleses, né? Obviamente ocupam as primeiras colocações. O Chelsea lidera, né? Na verdade, esse estudo publicou os 100 primeiros colocados, né? Então já vou falar aqui, será que o Botafogo está nessa lista? Será que tem clube sul-americano, clube brasileiro? Já falo para vocês, né? Vou falar aqui primeiro o Chelsea em primeiro lugar, Manchester United em segundo, o Manchester City em terceiro, o Arsenal e o Tottenham fechando aí o top 5. Depois o top 6 é o primeiro time não inglês, aparece, é o PSG, e o primeiro time não europeu a figurar na lista, em 13º, é o Al Hilal, tá? Então, onde estão os sul-americanos? Onde estão os brasileiros? Vou fazer um mistério aqui para vocês. O River Plate, né? Vamos falar de um sul-americano, tá na posição 88 da lista, com 474 milhões de reais em montagem, tá? Não é janela, galera, em montagem do elenco atual, beleza? Vamos lá, uma posição abaixo vem o Palmeiras, com 480 milhões de investimento, tá? E ali pertinho, na posição 83, o nosso Fogão, o Botafogo, segundo esse estudo francês, né? Contabilizando 530 milhões de reais para montar o atual elenco, tá? Claro que isso aí a gente tem que pegar que data exatamente que eles utilizaram, se estamos falando de 2024, se pega um pouquinho antes, né? E tem mais um brasileiro, olha só, tem mais um brasileiro na lista, que é justamente o Flamengo, né? Que tem aí alguns dirigentes do Flamengo feito declarações com relação ao fair play financeiro. O Flamengo está em 43º lugar na lista, quer dizer, bem à frente de Botafogo, Palmeiras e River Plate, com 1,3 bilhão de reais para a montagem do atual elenco, né? Só um parêntese, né? A gente fala do Flamengo aqui, brinca, comenta, fala sério, né? Momento de falar sério, lamentável a contusão aí do Pedro, né? Que ontem nos treinamentos aí da seleção acabou tendo problema ruptura do ligamento do joelho, problema bem complicado que deve tirar ele dos campos em até um ano, talvez. Então aí uma boa recuperação para o Pedro. E aí o Flamengo, né? Voltando dentro do assunto Flamengo, o Flamengo já está tentando trazer jogador lá da Inglaterra. E aí a gente pergunta, né? Na hora de falar em fair play financeiro, é só o Botafogo, né? Que não pode investir. Eles estão liberados, né? Então vocês veem a diferença nesse estudo. O Flamengo tem mais que o dobro para a montagem do elenco. Botafogo 530 milhões, Flamengo 1,3 bilhão, né? Então realmente por isso que a gente não pode levar a sério, né, essas críticas aí. O que eu acho que foi que iniciou, né, toda essa discussão sobre fair play financeiro foi o 4-1 do Botafogo em cima do Flamengo, né? Os dirigentes rubro-negros, diretor de futebol, o próprio presidente, o Landim, precisavam dar alguma explicação, né, para a nação porque daquela surra, né? Na verdade foram 2 derrotas para o Botafogo
né? 2-0 no primeiro turno e 4-1, 6-1 no agregado. Então começaram a falar em fair play financeiro, e olha como as coisas andam rápido na CBF quando vem vou botar mais aspas aqui, do mais querido, né? Ontem teve uma reunião lá na CBF, a Comissão Nacional de Clubes, segundo o Textor, mesmo ele estando no Brasil, não foi convidado, e para iniciar um debate que abordou arbitragem, calendário e sim, meus amigos, pasmem, fair play financeiro no futebol, né? Então um assunto aí que nunca tinha sido antes debatido, entrou em pauta pelo que eu acabei de falar. O Flamengo está tentando aí de alguma forma deter os investimentos do Botafogo, né? Curioso isso, galera, muito curioso, porque o Flamengo tenho falado aqui, muitos anos teve patrocínio de uma estatal, da Petrobras, né? Tinha aquele Lubrax, desde a época que o Júnior, né? Que o Zico, enfim, jogava no Flamengo. Então foram mais de 20 anos e nunca nenhum outro clube questionou isso, por exemplo, ou nunca nenhum clube questionou a Unimed injetando dinheiro no Fluminense, a Parmalat e a Crefisa no Palmeiras. Estou citando esses clubes porque esses clubes fizeram parte dessa reunião ontem. Eu vou citá-los aqui, tá? Fluminense, São Paulo Futebol Clube, Fortaleza, Internacional, Vasco, segundo o Pedrinho, ele contestou a fala do Textor, que disse que o Pedrinho estava na reunião. Falou, não, eu não estava na reunião. Tinha um representante do Vasco lá, mas não era eu. Enfim, mas o Vasco estava na reunião. Lembrando que o Vasco, né, ainda está às voltas lá com a SAF da 777. Flamengo e Palmeiras, né? E aí o Palmeiras também esquece todo aquele passado, quando o ex-presidente, o Paulo Nobre, né, antes da Leila, injeta 200 milhões de reais, né, ou até mais que isso, para fortalecer o clube. Então, naquela altura ali, estava tudo certo, estava tudo tranquilo, né? Chega a ser realmente irônico, né? De Palmeiras e Flamengo, por exemplo, o próprio Fluminense, estarem apoiando agora alguma regra de fair play financeiro quando isso não acontecia. Eu estava vendo até o vídeo do Matheus Medeiros, né? E ele comentou isso, assim, se já estão com esse choro todo, né? O chororô é da Gávea, né, galera? Tentaram botar um carimbo no botafoguense de chorão, mas tá nítido que o choro é rubro-negro, né? Esse choro todo do Flamengo, enfim, já começou agora e o Botafogo ainda nem foi campeão. Vocês imaginem daqui a 5 anos o Botafogo, né, tomara, enfileira aí, tricampeonato brasileiro, campeão da Libertadores, conseguimos, quem sabe, aí ano que vem ganhar a Copa do Brasil pela primeira vez. Imagina o momento que o Botafogo, de fato, o Botafogo começou ano passado, né? Na verdade há 2 anos atrás, mas ano passado disputou para valer o Brasileirão, né? E agora esse ano novamente. Isso aí já gerou todo esse rebuliço, porque, de novo, que eu falei aqui ontem, os outros clubes querem o Botafogo, pobre coitado, o Botafogo ali que viveu o jejum dos 21 anos, o Botafogo que vendeu o General Severiano para Vale do Rio Doce, né? O Botafogo sem campo onde treinar, treinando em Marechal Hermes, né? Nada contra Marechal Hermes, mas assim, era um momento que o Botafogo tinha perdido a sua identidade quando sai de Botafogo, quando perde General Severiano, né? O Botafogo jogou muitos anos também, né, no Caio Martins, nada contra o Caio Martins, frequentei muito o Caio Martins, fui muito a Niterói, o Botafogo inclusive cresceu muito como torcida, né, em Niterói por conta do Caio Martins, mas foram anos, décadas de muita dificuldade do Botafogo, né? O Caio Martins era uma estrutura ali de um estádio muito pequeno, né? Um estádio ali para o canto do Rio, enfim, e não para a grandeza do Botafogo. Então o Botafogo passou esses anos todos, essas, diria, décadas, né, de muita dificuldade financeira, e no momento que o Botafogo começa a encontrar soluções, e o Botafogo encontra essas soluções fazendo o trabalho dele, sem em nenhum momento questionar o 1 bilhão que o Flamengo ganhava, por exemplo, das televisões, da Globo. Enquanto o Botafogo não ganhava nem, sei lá, nem 1/10 disso, né, o Flamengo, por contrato, tudo bem, tem uma torcida maior, beleza, ganhava mais de 1 bilhão.
E nunca foi questionado isso, nunca foi desculpa dos dirigentes botafoguenses, olha, perdemos para o Flamengo por causa disso. O Botafogo, nos anos recentes em que o próprio Flamengo se organiza financeiramente, isso é problema do Flamengo, né? Não é problema nosso, e o Flamengo passa a ganhar do Botafogo constantemente porque a disputa era muito desigual, né? De valores, de elenco, tudo. Em nenhum momento você viu um botafoguense questionando fair play financeiro. Em nenhum momento você viu um presidente do Botafogo dizendo, pô, peraí, alto lá, né? Como assim o Flamengo tem mais dinheiro que o Botafogo, né? Nunca foi feito isso. Então, o choro realmente, né? O carimbo de chorão, né? De chororô, é do Flamengo. E aí eles tentam ainda jogar no Botafogo. É igual a história do vice, né? O Flamengo botou essa estampa aí de vice para o Vasco, sendo que o maior vice da história é o Flamengo, o time que tem mais vice-campeonatos cariocas, enfim, é o próprio Flamengo. Então é aquele negócio, o cara se defende, né, com o seu próprio defeito, com o seu próprio problema, né? Isso aí daria um vídeo aí de mais de 1 hora, mas enfim, mas é muito louco, é importante a gente falar desses assuntos, porque o Botafogo está na dele. Tô nem ligando o que está acontecendo, gasômetro, estádio, Flamengo ir lá pedir para a prefeitura que quer um estádio, que resolvam a vida deles, mas deixem o Botafogo voltar a ser o glorioso, o mais tradicional, como disse o John Textor ontem abrindo a apresentação do Vitinho e do Adrielson, né? Não está fazendo nada demais. O Textor deixou bem claro o seguinte: quando acontece a lei da SAF no Brasil, e não foi uma lei feita pelo Botafogo, foi pelo país, pelo Brasil, ele analisa aquilo ali e vê que tem coisas a cumprir, né? O contrato, sim, com o Botafogo também dá obrigações, como o próprio Vasco fez um contrato com a 777 que dava obrigações. Só que como deu aquele rolo lá todo entre o Pedrinho e a SAF, agora o Vasco foi convidado e mandou representante para a reunião. Então, assim, é muito aquela questão do tipo defender o próprio e não o bem geral do futebol brasileiro, que é o que o Textor está nitidamente fazendo desde o primeiro momento. Quando o Textor fala de arbitragem, não é porque o Textor está chorando, como muitos quiseram dizer, pela perda do campeonato do ano passado, é simplesmente porque isso tem que ser visto. Ninguém vai injetar dinheiro como a Eagle está injetando no Botafogo se a gente não tiver certeza que o campeonato é limpo. Mas voltando ao Textor, ele falou, olha, a SAF, a lei da SAF veio para o Brasil, que é algo excelente para o futebol brasileiro e é algo excelente para o Brasil, porque é um dinheiro do exterior vindo para o nosso país. Então transcende até a questão de Botafogo, né? A gente está hoje, inclusive, para a seleção brasileira, repatriando jogadores como o próprio Luiz Henrique, agora o Alex Telles, tantos outros, né? Que hoje a gente pode assistir num estádio próximo da gente. Os caras não precisam estar jogando na Europa, não precisam jogar no mundo árabe, né? Então existe esse ganho aí também técnico para o futebol brasileiro, mas não, o que importa para os nossos rivais é segurar o Botafogo. Não podem ver o Botafogo com chances de ganhar um campeonato brasileiro, não podem ver o Botafogo com chances de disputar uma semifinal de Libertadores com o Flamengo. Pô, alto lá, como assim? Que audácia é essa do Botafogo? Que audácia é essa do Botafogo de meter 4-1 no Flamengo? De ganhar os 2 jogos do turno e do retorno? Que audácia é essa do Botafogo de eliminar o Palmeiras da Libertadores? Como assim? O grande Palmeiras? O Textor explicou também a questão do fair play financeiro na Inglaterra, que ele até chamou de unfair, né? Injusto. Ele até tem críticas, ele falou, olha, basta olhar lá o site da Eagle, tem um texto meu em que eu critico. Porque ele diz o seguinte, fair play, né, um jogo justo, todo mundo quer, é lógico. Mas da maneira que é feito na Inglaterra, mantém-se a hegemonia, e aí ele citou o Manchester United e o Liverpool, né? Ele falou os Manchester Uniteds, os Liverpools, né? Para citar gigantes do futebol inglês. Porque esses clubes, a regra lá, ele explicou,
75% do que eles faturam de receita é o limite para salários de jogadores. Então ele falou assim, não adianta, tem vários clubes pequenos na Inglaterra que foram adquiridos por mega bilionários, né? Só que esses clubes pequenos vão continuar pequenos, pela regra do fair play de lá. Vocês estão entendendo? Pela questão da receita. E o Botafogo, se a gente fosse analisar aí, comparando com a Europa, e aí o jornalista do UOL, que fala de fair play financeiro, não mostra isso para o leitor, o Botafogo, da receita do Botafogo, 45% apenas é dedicado a salário. Falei aqui ontem, as contratações milionárias até do Botafogo estão sendo parceladas, não vai ser tudo esse ano. A contratação do Vitinho são 4 anos. Então, tudo isso precisa ser bem falado, é importante. O Textor teve uma fala excelente, didática acima de tudo, para que as pessoas não saiam repetindo o que sai no UOL, o que sai, sei lá mais aonde, entendeu? Que muitas vezes são jornalistas que estão simplesmente com o sentimento clubista, né? Outro dia eu falei ontem, o jornalista do UOL, que acho que é palmeirense, falando que os investimentos do Botafogo estavam deixando uma situação ruim para Palmeiras e Flamengo, que não iam conseguir se equiparar. Olha o nível da loucura. E o Textor também deixou claro, quando ele assina o contrato da SAF com o Botafogo, era uma exigência do contrato investir em estrutura, investir em base, investir em jogadores, em elenco, aportes financeiros. Então ele está simplesmente cumprindo o contrato, né? Para nós botafoguenses, claro que é maravilhoso. Quando ele compra o Botafogo, muita gente questionou, o valor, 400 milhões, comprou por uma ninharia, mas a gente tem visto que o Textor já botou muito mais dinheiro do que isso, pagando dívidas, não deu calote em ninguém. O Botafogo está se dedicando firmemente a pagar a dívida que passava de 1 bilhão, né? Então, assim, o Botafogo, a gente pode falar que deu sorte, entre aspas, porque o Botafogo, durante muito tempo, fez estudos para justamente amarrar um contrato que fosse muito positivo na hora que fechasse com uma SAF, por acaso foi a Igor Holden, o Botafogo tivesse certeza que estaria entregando as chaves do clube para um administrador que traria benefícios para o glorioso. Beleza? Então, o Textor está fazendo, ele também deu exemplo, que ele já tinha falado isso outras vezes, quem acompanha o Textor sabe disso. Quando ele chega, assume o Botafogo às semanas do início do Brasileirão, tinham apenas 3 jogadores no elenco do Botafogo com experiência de Série A. O Botafogo tinha acabado de subir da B para A, né? Então, óbvio que investimentos tiveram que ser feitos. Se o Flamengo e o Palmeiras não investiram tanto recentemente, comparado ao Botafogo, é porque eles já estão há anos nesse processo de grandes contratações. E o Botafogo tem o quê? 2, 3 anos de SAF. Nem isso. Então, é óbvio que o Botafogo está correndo atrás do prejuízo, né? Na verdade, ou para usar a expressão popular, o Botafogo tinha, né, uma defasagem em relação aos seus rivais, e no momento que o Botafogo começa a, de fato, montar um grande elenco, um grande time, está liderando o brasileiro, mas está ali pau a pau, 3 pontos só acima do Palmeiras, os outros clubes se desesperam atrás de soluções para segurar esse crescimento do Botafogo. Não faz sentido nenhum, quer dizer, de repente faz até sentido na cabeça deles de quererem ver o Botafogo, como eu falei, o Botafogo jejum de títulos, o Botafogo diminuído, o Botafogo que, como disse bem o Textor, é o clube mais tradicional, né? Não preciso falar da história do futebol brasileiro misturada com a história do Botafogo, as glórias do futebol brasileiro, né? O clube que transformou o Brasil no país do futebol, simplesmente assim. O diretor de futebol alvinegro, Pedro Martins, também estava ali junto com o Adrielson, com o Vitinho e com o John Textor, e ele também, logo na sua primeira fala, disse que existe uma cobrança do Textor, não simplesmente de botar o Botafogo em determinado momento na prateleira mais alta do futebol brasileiro, mas uma cobrança de que seja algo permanente do Botafogo estar disputando títulos. Quer dizer que o Botafogo vai ganhar tudo daqui para frente? Óbvio que não. A gente sabe que tem essas outras equipes aqui, que eu acabei de citar, que devem ser respeitadas. Mas o Botafogo
que entrava no campeonato para somar 45 pontos e escapar do rebaixamento, ficou para trás. Quem viveu, viveu, sofremos, torcemos, choramos, mas aí o choro não do chororô do nosso rival da Gávea, que não pode ver ali, né? Sabe aquele cara que é o dono, você acha o dono da bola ou o dono da bola, e aí tá perdendo o jogo, bota a bola debaixo do braço e vai para casa, e ficam as outras crianças ali todas olhando, né? Achando estranho. Pô, acabou o jogo, levou a bola para casa. É o que o Flamengo tá tentando fazer, usando um exemplo aí da nossa infância, né? Sempre tinha aquele garoto ali que tinha uma marra porque era o dono da bola, né? E jogava porque era o dono da bola. Pessoal, desculpa aí mais uma vez, me estendi, cheguei a 25 minutos, desculpa pelo atraso também, mas por mais que seja, não é aquele vídeo que a gente gosta de falar puramente de futebol, de reforços, de jogadores, né? Mas é importante a gente usar até essa data FIFA, né, em que as coisas estão ali mais ou menos paradas, para atualizar vocês aí sobre toda essa situação do fair play financeiro. Quando alguém vier falar agora sobre fair play financeiro, eu espero que, né, que a gente tenha aí, com essas explicações todas do papai John Textor, do boss, né, a gente tenha mais argumentos para justamente rebater essa falácia aí de que o Botafogo estaria fraudando algo, fazendo algo fora das regras, né? Eles gostam de ter esses subterfúgios, né? Como explicar, né? Como explicar o Botafogo aí disputando tantos títulos, né? É o famoso atura ou surta, beleza? Pessoal, deixa seu like, faça seu comentário, quero ouvir sua opinião, leio todas as opiniões, nem sempre consigo responder, mas curto demais que vocês comentem, né? E se você não é inscrito e está conhecendo o canal agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal Botafogo Digital, aquele abraço, fogão pra cima!